Tá começando o nosso Band Podcast hoje recebendo o Diogo Schmidt, ele que é um dos responsáveis pela comunicação aqui da Prefeitura de Lages, inclusive ele é executivo de comunicação. Falar de comunicação é sempre um desafio, ainda mais quando se trata de poder executivo, né? Quando a gente fala de poder público. Por isso a gente trouxe ele para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, que na verdade é aquela comunicação pública, como torná-la mais eficiente, mais transparente, mais próxima das pessoas. É um grande desafio. Lembrando que nós temos que entender o seguinte, que agora nós temos mais uma plataforma gigante que se chama redes sociais. Como gerir tudo isso? Porque quando você trabalha com rádio e TV, você já tem uma mídia ativa, né? Agora, quando você tem redes sociais, você tem um outro lado. Como conversar com esse outro lado? Diogo, bem-vindo ao Band FM. Obrigado pelo convite, Thiago, e que eu puder contribuir aí, trazendo um pouquinho da nossa vivência do dia a dia, enquanto Prefeitura de Lages, enquanto comunicação pública. E o que é legal e bacana, e pegar até mesmo de uma fala sua, que independente do tipo dela, se ela é pública ou privada, né, os princípios da comunicação, eles são os mesmos. Então, acho que isso também é algo que faz a diferença para nós hoje, assim, que a gente conseguiu aplicar, né, eu venho da iniciativa privada, então eu consegui trazer muito essa visão, obviamente não converter em vendas, mas fazer com que as pessoas captem a mensagem e entendam o que está sendo feito, né? Que esse é o papel da comunicação pública, né? Mostrar a transparência, a agilidade, o timing e principalmente os serviços que são feitos através do município. Então o objetivo hoje é mais informação ou é mais estratégia, Diogo? Como você poderia definir? A gente viveu momentos diferentes, assim, né? No primeiro ano de mandato da prefeita Carmen Zanotto, o nosso principal objetivo e meta era recuperar a credibilidade institucional. Então, eu digo isso em relação às nossas principais redes mesmo, né? Seja Facebook, Instagram, esses canais diretos de comunicação com a população. Por quê? Porque a gente não tinha um bom alcance, tinha um número significativo de seguidores, não tinha uma constância de publicações, então você não tinha também programas de alguma forma, e também fazer com que a população usasse esse canal como fonte de ferramenta mesmo do que a prefeitura está fazendo, de buscar essa informação. Ela tem um papel de entretenimento, que é o papel também da comunicação, por mais de ser pública e a gente ter essa seriedade em relação ao trabalho, mas a rede social, né, a gente busca ela pelo entretenimento. A gente, quando usa essa rede social, a gente busca mesmo conversar com as pessoas, dar uma fugida do meu dia. Então, a gente entende que as redes sociais, elas têm esse papel importante de entreter e, obviamente, trazer essa informação. Então, esse primeiro ano foi muito de recuperar a credibilidade de uma forma um pouco mais séria através dessa comunicação, criar essa constância e quadros semanais que as pessoas pudessem não, eu vou ver o que tem essa semana, né? Eu vou buscar essa informação. Eu vou ver qual é a unidade de saúde que tem vacina. Então, esse é o papel da comunicação institucional pública, né? Trazer essa informação para a população de uma forma fácil e rápida. Então, a gente entendeu isso nesse primeiro ano. E agora, no segundo ano, a gente está surfando mais um pouco mesmo no entretenimento, entrando com umas peças um pouco mais de comédia, de humor, mas sem deixar de lado a seriedade do trabalho. Até eu ia perguntar quais são os desafios. Eu acredito que o desafio maior aqui, Diogo, deve ser como saber o que cada secretaria tem como demanda, porque, querendo ou não, são quantas secretarias hoje? Contas de Instagram, a gente tem 21. Mas nem toda secretaria tem a sua comunicação. Que também isso é algo que ao longo do tempo a gente já percebeu. Até que ponto também é importante ou não, né? Cada secretaria ter o seu próprio canal. Por que eu digo isso? Porque a prefeitura hoje, ela é um guarda-chuva, né? Ela detém todas as outras secretarias. E os assuntos que são mais relevantes no dia, na semana, acabam ganhando protagonismo na própria rede da prefeitura. Então, e também pra gente não ter, né? E isso é a realidade de todas as prefeituras, né? Não é um caso específico daqui de Lages, mas a gente não tem uma equipe grande para atender toda essa demanda que teria das pastas, né? A gente tá falando aí de 21 contas, e acho difícil hoje uma agência normal, uma agência de comunicação, uma agência de publicidade e propaganda que administre mais de 20 contas, né? E tenha uma linha editorial bem definida, e tenha uma programação de postagens. Então, assim, é um trabalho que ele não tem fim, né? E a gente acaba
tentando, de alguma forma, centralizar tudo que que carece dessa necessidade de externalizar para a população através da secretaria. Então, hoje, as pastas, elas não têm essa autonomia, né, de se comunicar por si só. Até porque, para isso que serve o papel de uma assessoria de comunicação, para a gente canalizar e centrar, e também para fazer o contato com todos os veículos de comunicação. E facilita isso para as pastas e também centraliza isso dentro da administração pública. A gente vem de uma cultura também de cidade menor, eu não vou falar cidade interior, porque hoje a gente já é uma cidade grande, por mais que em alguns aspectos ainda a gente vive... se movimenta muito como uma cidade de interior, mas a gente é uma cidade grande, né? Mas ainda a gente tinha o hábito de os próprios veículos ligarem direto para o secretário, ir atrás da informação, e entendo a importância disso. Só que é importante, através da assessoria, a gente poder acompanhar essa demanda e também poder acompanhar a resposta, porque também isso é o nosso papel, de acompanhar e também ver o serviço, se ele está contente do que a população espera. Então, o nosso papel ele vai muito além de só informar. A gente acompanha mesmo essa demanda que surge muitas vezes da população que vem até os veículos, mas que os veículos lançam para nós e a gente vai verificar o que está acontecendo de fato e, além de a gente verificar, acompanhar esse serviço para que esse problema não volte a acontecer, né? Então, é um ecossistema, é uma cadeia grande. Então, a gente hoje tem inúmeros profissionais, diferentes profissionais, inclusive hoje, né, Dia do Jornalista, parabenizo aqui o Iago e também a todos que estão acompanhando, que desempenham aí diariamente esse importante papel na sociedade. E aí que tá a sacada, né, o Diogo? Como centralizar essas informações deve ser um negócio muito... E outra, é uma quebra de cultura, porque existia isso. Nós temos aqui grandes veículos de comunicação que a redação liga pro secretário. Secretário, da rua tá com buraco lá no Guarujá. E aí o secretário tinha o hábito de responder, entendeu? Então quebrar também como é importante, não é centralizar as informações, é trazer uma informação correta. E padronizar também. Padronizar. Porque o secretário pode dizer, não, a gente tá indo lá tapar o buraco, mas tá aí quando? Que dia? Exato. Onde, como, por que e quando? Aí entra o lead, né, de tudo isso. Agora o desafio também, você sabe por quê, Diogo, que eu citei um dos responsáveis da comunicação? Porque você tem um time, né? Gigante, inclusive. Gerir esse time... Ó, eu te digo uma coisa, o Diogo, trabalhar com gente criativa é uma coisa muito difícil. E é engraçado porque, assim, tem muita essa discussão também em relação à inteligência artificial, a dados, a métrica, de que daqui a pouco, daqui a uns anos, né, a criatividade, ela vai finar, vai acabar de alguma forma. Porque hoje a gente vive muito muito dados, né? Você acaba utilizando isso. Mas eu, né, enquanto profissional, acredito que vai do nosso papel pegar toda essa informação que a gente tem e ter uma saída criativa. Acho que não dá pra gente ser criativo o tempo todo, a gente não consegue, por mais que a gente exercite isso, né, ao longo do dia, ao longo do ano, enfim, mas é difícil você solucionar problemas de forma criativa. Então, acho que esse é o principal, assim, você mostrar resultado de uma forma criativa e ainda assim sem perder a seriedade e conseguir impactar o maior número de pessoas. Que através da criatividade, muitas vezes você consegue fazer isso. Mas o desafio é sem perder a credibilidade. Mas realmente, assim, Diogo, né? Não é porque você tá aqui, mas realmente vocês deram um upgrade. Eu acredito que essa gestão deu um upgrade em muitas coisas. Até porque a gestão anterior, sim, acredito que eles devem reconhecer, porque não é possível. Houve muitas falhas, né? E tá tudo bem, porque até na gestão atual pode acontecer de tentar alguma coisa e não dar certo. Mas realmente é um grande case. Inclusive, eu vi no teu Instagram que vocês estão ali, existem uns tópicos, né, de que, poxa, a gente tá passando a prefeitura de Itapema. Gente, os caras são mestres no turismo, os caras têm praia, e a gente tá lá, é tipo uns Twin Topics, assim, né? Isso. Eu não entendi bem ainda é um processo de pesquisa, como é que é? A gente tem uma plataforma, na verdade, que dá essa métrica pra nós, assim, então, ela é muito boa, principalmente que monitora a questão de trends, o que tá em alta, principalmente na administração pública. A gente acompanha, né, diariamente isso. Nunca foi um objetivo nosso, assim, obviamente, é bom estar no topo desse ranking. Mas a gente sempre tentou, na verdade, nunca pautar qualquer movimentação nossa baseado em trend. Então, o que a gente faz? A gente faz o exercício ao contrário. Eu pego a informação que a gente tem, a gente analisa o que está em alta, quais são os assuntos, as trends, e a gente pega a nossa informação e tenta adaptar para alguma trend. Então, a gente não faz um processo ao contrário, de, tá trend pela trend, vamos fazer para tentar ser viral. Até porque isso, ao longo prazo, acaba que não se sustenta.
acaba que a curtida pela curtida, o like pelo like. Então a gente pega, por exemplo, muitos influenciadores. Vamos pegar um caso recente, por exemplo, a GK, que ela foi rainha de escola de samba, ela é recorde de números enquanto rede social, mas na Sapucaí ela foi vaiada. Então a gente tem essa lacuna que é entre o mundo real e o que é viral e o que é número. E quando a gente faz esse movimento ao contrário, de eu pego o que eu tenho de serviço, eu tento ser criativo, eu tento pegar uma trend, eu tento fazer ela ser viral pelo conteúdo e não pelo formato, eu viro o jogo. Então é isso que a gente conseguiu fazer agora, recentemente na Sexta-feira Santa, que foi o quê? A gente ter todo um trabalho de construção mesmo desse dia, trabalhando através daí de imagem, foto, texto, uma equipe de fato grande trabalhando nessa construção, e a gente teve um vídeo, e aí atribuo muito ao timing, ao formato, a questão também da semana, do dia santo, da Sexta-feira Santa. Só que aqui ó, eu abro um parênteses que é importante. Sexta-feira Santa acontece no país todo. Não é um ativo nosso. Não é uma coisa de Lages. Tudo bem, a gente tem o Morro da Cruz. A gente tem essa subida tradicional, que ela é centenária. Que as pessoas, antes mesmo de ter escada, tinham o hábito de subir. Mas ela acontece em todo lugar. E foi através disso, desse dia, dessa construção, dessa comunicação que a gente fez, que a gente conseguiu jogar a nossa prefeitura como primeira. E a gente ainda está hoje, como a primeira prefeitura no estado. E a gente vem sendo de prefeituras aí que estão com um calendário de Páscoa muito maior. E também outros que têm ativos turísticos, não que a gente não tenha, mas tem praia, né? Tem ainda temporada de verão, agora começando o outono, mas ainda tem a final, né? O último verão. Então a gente vê que um trabalho dessa forma, com uma consistência, com uma credibilidade, seguindo. E eu digo, principalmente, e isso eu acho que vem muito também da nossa prefeita, que é a questão da maturidade da comunicação. De a gente entender que a gente não tá começando, a ideia não era resetar e começar tudo de novo. Não, era pegar o que a gente tinha de bom, devagarinho construindo, melhorando, e aí sim indo numa evolução. Então isso também faz com que a gente não caia em nenhum tipo de cilada ou tenha, do mesmo modo que tu tens esses números crescendo, daqui a pouco você tem esse mesmo movimento ao contrário. Então isso também faz com que a gente evite esse tipo de movimento. Mas é um exercício diário. Recebendo no Band Podcast, Diogo Schmidt, executivo de comunicação da Prefeitura de Lages. Vou dizer que houve uma revolução assim na comunicação e isso é muito legal. Quando a gente vê, por exemplo, até as próprias ações da Receita Federal, a gente vê isso a nível Brasil, quando eles começam a interagir com plataformas de vídeo no Amazon Prime, até na Netflix eles têm campanha, quando você vê o INSS falando. Então, tudo isso... E você sabe o que é interessante, Diogo? Porque você criar uma peça para rede social engomadinha dá trabalho. Mas você fazer um negócio jovial, diferente, um meme, é um negócio... dá muito mais trabalho uma peça. É ou não é? Não, e o medo de errar, porque é isso, como eu estava comentando, que é isso... que a gente tem que ir falando principalmente de administração pública, né? Porque é toda essa questão da credibilidade. Então a gente não pode pôr em risco, às vezes, com uma peça nesse sentido, um viral ou um humor, e depois lá na frente descobrir que, enfim, aquela piada ou aquele humor tinha uma outra conotação, e aí... Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A gente vive hoje, inclusive, tem uma movimentação na internet muito forte do 6-7, que é um 6 e 7, que é entre os jovens, essa é uma outra geração. Na nossa época era o Pedala Robinho, o Antônio Nunes, que batia na perna. Então é meio isso. E a gente hoje está estudando, será que a gente corre o risco de trazer isso para a comunicação pública de alguma forma ou não? Por quê? Porque a gente não sabe a origem, a gente não sabe de onde que está vindo essa movimentação. E daqui a pouco tu pode ter o ruído de não ser algo positivo, pode ser algo negativo. E daqui a pouco você atrelou algo, algum serviço, alguma pauta a esse movimento. Então é isso que eu digo muito da responsabilidade e também dessa questão da maturidade, de entender o que vale o risco e o que não vale o risco. Então, acho que esse é o exercício que a gente acaba fazendo muito na comunicação pública. Diferente da iniciativa privada, que você tá um pouco mais aberto também a correr risco, né? Mas já na administração pública já é um pouquinho mais receoso, assim. A gente já anda devagar nesse aspecto. Você sabe, Diogo, que eu tenho um conceito, um pensamento,
de que os veículos tradicionais, eles têm uma grande dificuldade de convergência. Inclusive, é um estudo de caso que eu já venho pensando há muito tempo, até trazer isso para um artigo científico, porque é muito difícil, porque até então, o rádio, ele é uma comunicação ativa, né? Ele vai lá no ouvinte e fica com o ouvinte. Ela não volta. Entendeu? É ativa, não tem retorno. Diferente da rede social. Né? É que tu tem um relacionamento ali, né? Você tá conversando. Relação. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que nós temos uma dificuldade, estou dizendo de modo geral, eu já passei por várias emissoras, né, porque o meu objetivo era conhecer vários cases e pegar um pouquinho de cada case e dizer, não, eu quero ser especialista nisso, né? E aí, então, eu entendi que nós temos uma grande dificuldade de viralizar. Nós temos... Aí, uma coisa que eu também entendi, que eu acredito que dá pra gente puxar uma conversa em relação a isso, que é o seguinte, Diogo, porque quando você tá falando de um influencer, você tá falando de uma pessoa, uma persona, de Iago. O que ele gosta, o que ele é, enfim, quem é ele? Quando você está falando de uma marca, é muito difícil, porque uma marca ela não tem esse sentimento, e aparece vários personagens dentro de uma marca. Vou dar um exemplo, é o Iago aqui da Tardes da Band, depois é a Vanessa da Manhã Show, depois é o Lucas que trabalha no administrativo, depois é o Ronaldo Ortiz da Externa. Então é muito difícil de criar uma identidade. Então eu vejo isso. E prefeitura, como é que você faz? Eu vou te falar difícil. que a gente tenta criar essa identidade também, assim, né? Em alguns aspectos. Vou te falar aqui, a da Prefeitura de Lages, ela ainda está em construção. Eu não consigo te dizer, assim, qual que é a identidade, qual que é a linha criativa, o que editorialmente, óbvio, a gente preza pela credibilidade, transparência, trazer a informação sempre em primeiro lugar para a população, o serviço que está sendo realizado, acontecendo. Mas eu não consigo te falar uma identidade, principalmente no digital, né? A gente trabalha muito nisso e puxando o gancho dos influenciadores, que cada um acaba tendo, né, ou o seu ramo, ou sua forma de comunicar, ou seja através das cores, ou seja através da persona, do personagem. Mas eu não consigo hoje identificar por causa disso, porque a gente está numa evolução ainda constante, assim. E essa evolução também faz com que a gente não se acomode, né? Falando do digital. E faz com que a gente cresça e minimize erro, enfim. E também acho que nesse aspecto de não levantar essa bandeira dessa persona. A gente não fala ainda, a gente ainda está entendendo quem a gente é. Então a gente acaba que construindo isso junto com a própria população, né? Que dá esses retornos de conteúdo, do que funciona, do que não funciona, do formato, se tá legal, se não tá. Então a gente vai escutando muito e medindo a febre e a gente vai seguindo muito nesse caminho. Mas eu não vejo ainda assim uma identidade muito consistente. A gente tem uma identidade que ela é construída através das cores, da palheta, das pessoas, das vozes que a gente acaba utilizando, que também gera essa identificação. Mas esse é um exercício ainda que a gente tá caminhando, trilhando. Pode ser que daqui a um ano eu acho que a gente já vai ter um pouco mais desenhado. Band Podcast recebendo o Diogo Schmidt, o fera da comunicação da Prefeitura de Lages. Inclusive um abraço para toda a galera da comunicação, que é um time gigante por lá. E eu sempre digo que não é só uma pessoa, né, Diogo? É uma equipe toda, e gerir um time é um desafio, ainda mais quando fala de comunicação. Porque quando a gente fala de comunicação, nós temos que entender que você tem a comunicação e você tem os ruídos que a comunicação pode causar. Falando em ruído, quando a gente está tratando de rede social, Diogo, eis o desafio mais temido de todo mundo, é você ser criticado, que hoje as pessoas não têm censura, né? A rede social, às vezes, ela não tem limite. E aí, como é que faz nesse sentido? Abre um gabinete de crise? Tem algo que até um tempo atrás eu participei de uma live que era sobre comunicação pública e um dos assuntos era sobre gerenciamento de crise. E se tem algo que eu acho que dá pra gente, e eu consigo contribuir um pouco, é sobre gestão de crise, né? Nesses primeiro ano e 4 meses de mandato, nós tivemos aí alguns desafios que a gente teve que enfrentar, né? Tivemos a Festa do Peão do ano passado, que foi sim, né? A gente sabe que, apesar da reformulação que ela passou, a gente foi sim muito criticado nas redes sociais, do formato que ela foi no ano passado, da forma como ela foi conduzida, mas saímos vitoriosos daquela ocasião. Esse ano também, a gente teve também toda essa questão da Festa do Peão, desse novo formato, porque ele é um novo formato, e do mesmo modo, né? Críticas, sugestões, elas vêm de tudo que é lado, né? Seja na rede social, seja através mesmo dos veículos, da imprensa como um todo. E a gente saber lidar e filtrar isso, do que de fato faz sentido e o que de fato eu preciso mudar ou adaptar, ou já, né, antes mesmo de executar esse serviço, já reformular e falar, não, gente, ó, tá tudo certo, a gente entendeu, a gente errou, a gente vai voltar e vai começar de novo.
E entender quando que vale esse reset e voltar mesmo. E ter essa humildade de entender, não, erramos e vamos voltar e vamos refazer. Então isso é um desafio, não é muito fácil. A gente enfrentou alguns aí ao longo desses primeiros anos. Dá para pegar, né, o caso com o vice-prefeito, tivemos alguns outros, como eu comentei, da festa do peão, tivemos servidores, né, greve de servidores no início do mandato. Então são várias situações que a gente já passou e conseguiu sair de uma forma louvável, assim. É um desafio? É um desafio. E acredito que os fatores que determinam o sucesso, né, de uma saída, de uma crise, é o timing, de você saber o tempo, de você ainda conseguir reprogramar aquilo, ou não, ou bater mesmo no peito e falar, não, daqui pra cá a gente segue pra frente, a gente não vai retroceder ou voltar atrás em algo que já foi dito. E colocar o peito mesmo à prova e não, agora vamos seguir em frente. Então esse é o desafio. Mas erramos pouco ainda em relação à gestão, né? Falando especificamente. Mas é um desafio que diariamente vem essas, né, solicitações, problemas, e isso a gente enfrenta, né? Buscando solução, buscando a resposta, buscando a informação verdadeira, se de fato o que aconteceu foi isso ou não, entendendo esses lados dessa equação, o que faz sentido, o que não faz sentido. Acho que é esse o exercício também, de escutar tudo, todos, para você conseguir seguir ou não em um caminho A ou B, né? Agora, o que me chama mais atenção, gente, é que a Carmen é muito ativa. Eu brinquei com ela no mercado público e disse assim, Carmen, você não cansa não? Porque daí, num horário, ela tava lá no centro. Daqui a pouco ela tava no mercado público. Daqui a pouco era o Pinhão. Daqui a pouco a Sapecada. Daqui a pouco... Eu disse, meu Deus, como é que é pra vocês, assim? Eu acredito que deve ser uma loucura, gente. A gente acaba tendo que fazer um revezamento, né, de pessoas, profissionais que acompanham ela, porque a gente não consegue dar conta do pique, né? E, de fato, ela é uma excelente parlamentar, prefeita, política, né? Ela tem todo um histórico, uma bagagem, uma vivência mesmo, e ela tem um carisma que ela consegue exalar isso, ela consegue mostrar na fala dela, no porte, nas pessoas que a cercam. Então ela cria essa autoridade dela muito linear, assim, que é lado a lado, todo mundo junto, ela é muito aberta, a gente brinca, e a gente tem um desafio enquanto comunicação, porque ela trabalho, então ela não entende ainda muito a questão da prioridade de, eu preciso tirar um tempo para gravar. Não, eu preciso tirar um tempo para falar tal coisa ou pensar. Não, ela gosta de estar na linha de frente, estar trabalhando, né? Então esse é o desafio, mostrar ela trabalhando sem que ela desprenda de um tempo para isso. Diferente de muitos políticos, que tem muito político que mostra o trabalho e é aquilo que a gente comentou, e às vezes o trabalho não sustenta, porque o trabalho não tá no mesmo nível de como ele tá mostrando. E nosso é o contrário. A gente tem que correr atrás dela para conseguir mostrar o que está sendo feito, porque ela não para fazer isso. E esse é o nosso desafio enquanto comunicação, enquanto prefeita, de acompanhar ela o tempo todo, de saber o que está acontecendo com a agenda, com as reuniões, do que ela está participando, deixando de participar, para conseguir mostrar ela em ação. Porque ela, para parar para gravar, não para. É muito difícil. É difícil. A gente ganhou já, eu brinco que esse ano já foi um pouco mais fácil. A gente já conseguiu fechar em alguns momentos, alguns horários da agenda dela, para ela conseguir gravar alguns assuntos e alguns vídeos. Daí pensando um pouco mais no viral também, que é importante também, é um ativo, né, político, né? E a gente conseguiu até fazer um vídeo dela da inteligência artificial, que também deu uma viralizada, foi muito legal. Que foi um vídeo que ela tava com o Bob, mas era inteligência artificial, e depois mostrava no final ela mostrando que o que não é inteligência artificial era o trabalho que foi feito na Avenida Presidente Vargas. Então isso, como eu falei, a gente sempre trazendo também um viral, mas é um viral com propositivo, onde a gente mostra um trabalho que está sendo feito, né? E não é o viral pelo viral, a gente não tá fazendo pelo número, não, a gente quer mostrar o que está sendo feito. Então esse caminho é bom, só que a gente tem que correr muito atrás dela, porque senão a gente não acompanha. Carmen Zanotto. Bem, o que você diria assim para um assessor de imprensa agora que tá... Cara, você precisa começar por aqui.
Uma dica, uma sugestão de milhões. Acho que a sugestão que eu poderia dar seria muito em viver muito o que está acontecendo, para entender todos os serviços que estão sendo feitos dentro da sua prefeitura. Porque aí sim você vai conseguir vender ou falar com propriedade em relação àquilo. Então acho que esse é a premissa básica, assim, de você estar inserido naquilo que você está falando, ou aquilo que você quer vender. Porque tu precisa ter esse argumento e tu precisa saber na ponta da língua. E acredito muito que o que dá é entender também quais são os principais canais que você vai conseguir falar com a sua população, né? De nada adianta uma cidade pequena, daqui a pouco é uma zona muito rural, difícil acesso à internet. Será que vale a pena eu gastar energia fazendo conteúdos para rede social? Será que não é melhor eu fazer... produzir peças para rádio, pensar em fazer reuniões setorizadas em diferentes bairros e localidades. A comunicação, ela é a ferramenta, mas ela não é só os veículos. Eu acho que tu consegue, enquanto comunicador, construir essas pontes, seja ela no offline, né? Vamos fazer uma reunião setorizada, vamos reunir, criar um calendário, ou mesmo um material impresso, periódico, porque eu acredito que às vezes municípios menores também não têm um jornal impresso, mas por que eu não posso criar um de alguma forma e entregar isso para umas localidades também, né, de alguma forma? A internet, sim, ela é uma ferramenta muito boa, mas não é só ela, e a gente tende muito a focar em rede social, rede social, rede social, e a gente esquece que tem os outros formatos, você consegue ter o mesmo resultado fazendo além da rede social, e acho que é isso que vai fazer a diferença em municípios menores. E é isso que a gente tenta fazer também no município de Lages. Até dar um insight. Eu lembrei de você falando, Diogo, uma vez eu fui fazer uma campanha num município aqui do Alto Vale, e aí me disseram, Iago, não tente Instagram, porque a galera não usa Instagram aqui. Eu digo, gente, mas não é possível. O mundo inteiro usa Instagram, a galera usava Facebook e WhatsApp. Entendeu? Era ferramenta. Então você precisa entender aonde está as pessoas que têm, como elas se comportam, entenda a cultura e como muda, não é, Diogo? Tipo muda. Assim, Lages, a gente tem rádio, TV, a gente tem tudo aqui. Mas quando você vai pra Correia Pinto, cara, lá não tem mais rádio comunitária, por exemplo. Existiam duas, daí duas acabaram saindo da frequência. Então, e aí? Como é que se comunica? É com rede social? Mas peraí, quantas pessoas acessam? Minha mãe não usa Instagram, por exemplo, e mora lá. Então você acaba vendo tudo isso. Mas afinal, qual que é o futuro da comunicação no setor público, no seu ponto de vista, o Diogo? Difícil, hein? Difícil, é uma pergunta profunda, assim, ainda mais agora com o advento da inteligência artificial. Com tudo esses dados que a gente tem, eu acho que o futuro da comunicação, ela vai ser cada vez mais omnichannel mesmo. A gente acredita que, né, quando veio a televisão, as pessoas acreditaram que a rádio ia morrer. Aí quando veio a rede social, todo mundo falou que a TV ia morrer. O desafio é você entender todas as ferramentas que você tem e utilizar o melhor de todas elas, né? Acho que o futuro vai ser, obviamente, cada vez mais a inteligência artificial, participando de tudo, de todos os processos e todos os veículos. Muito eu vejo que o mundo offline, ele tá cada vez mais tendo esse protagonismo, né? A gente tem um movimento muito healthy, saudável agora, de corrida. A gente vê esse comportamento né, da população como um todo mudando muito, né? A gente vê até mesmo os próprios eventos noturnos ganhando menos protagonismo e ganhando mais protagonismo, corridas de manhã cedo. Então, acho que esse comportamento mesmo humano, ele tá mudando diariamente. E vai de todos os comunicadores acompanharem essa mudança, essa evolução, entenderem ela e principalmente as novas tecnologias, as novas ferramentas, os novos canais. E é isso, assim, não sei, é acompanhar. E vou te falar, sendo muito sincero, eu tenho, acho que o meu maior medo de vida é algum dia eu não conseguir acompanhar. Eu não conseguia tanto o comportamento e as mudanças, mas como também a velocidade da informação, a velocidade do avanço da tecnologia, né? De saber mexer no celular, saber mexer numa câmera fotográfica, conseguir ligar um computador. Acho que isso, para quem trabalha com comunicação, tem que ter esse esforço, sim, para poder acompanhar tudo isso. É constante. Enquanto você falava aqui, Diogo, eu lembrei de uma situação, que é o seguinte...
É mais fácil lidar com jornalista ou com influencer? Ó, que jornalista dá trabalho, tá? Eu sei por mim. Que fica mandando mensagenzinha lá. Eu nunca me esqueço uma vez uma situação num grupo que a discussão foi com o Diogo não respondia os WhatsApp. Aí virou, daí uns defendiam, outros não defendiam, diziam que sim, eu dizia que não. Eu nem respondi, que eu digo, só estando na pele do cara pra saber. E vou te falar, Iago, que assim, se eu abrir pra não dizer que é mentira, eu vou abrir o meu WhatsApp hoje eu não sei, mas enfim, eu tô com 543 mensagens sem ler no meu WhatsApp. E isso é algo que, obviamente, eu preciso sim muito melhorar, e o chefe de gabinete, Samuel Ramos, me cobra muito isso, que eu preciso dar essa atenção. Mas do mesmo modo que a gente tenta atender todo mundo e falar com todo mundo, né, a gente acaba tendo essa limitação, porque é um aparelho, é um WhatsApp, eu acabo não entregando também para alguém fazer essa gestão para mim. E também, querendo ou não, é algo que ainda eu priorizo de conseguir falar e quero atender todo mundo com calma e também conseguir entender a demanda, a necessidade, e para isso precisa tempo. E, infelizmente, o nosso tempo tem só 24 horas, né? O da prefeita às vezes parece que tem 36, mas a gente tenta fazer essa gestão do melhor tempo possível. Obviamente, coisas vão passar, pessoas a gente não vai conseguir responder, mas a gente tenta na medida do possível. E voltando ali em questão do jornalismo ou influenciador, são finalidades extremamente diferentes, né? E a gente tem essa discussão, né? Cada vez mais ela ganha também esse espaço, essa discussão ela vem à tona, volta e meia. Porque se tem, mas influenciador não é jornalista, mas jornalista não é influenciador, e etc, ou até temos influenciadores que são jornalistas, enfim. Eu acredito muito que tem espaço no mercado para todo mundo, e a gente não tem que criar uma rivalidade. Eu acho que são coisas que se completam por uma campanha, por uma necessidade, por uma demanda. Você precisa de todo mundo, você precisa do jornalista, você precisa do influenciador. Até a minha pergunta, na verdade, para você conversar hoje com o jornalista é mais fácil ou com o influencer? Eu acredito que com o influencer é mais fácil o diálogo. Porque o jornalista, ele é danado. Eu posso falar, eu tenho voz nesse negócio, porque o jornalista diz assim, tem que me atender. Entendeu? O jornalista é assim, jornalistas, chega aqui. É ou não é? A gente tem dessa, porque tem que me atender. Acontecia. Eu nunca me esqueço uma vez na festa do Pinhão, cara. Isso foi real, assim. Porque foi o seguinte... Teve uma edição da Festa do Pinhão, das antigas, e eles misturaram os influenciadores com jornalistas. Cara, pensa num clima maravilhoso. Que daí tinha lá os jornalistas. Eu sou jornalista. Eu achei aquilo fantástico, porque eu pensei, Diogo, é uma quebra de paradigma para nós mesmos. Porque nós, na condição de jornalistas, nós temos que entender que há uma evolução e há uma possibilidade de nós, jornalistas, os letrados, os inteligentes, os intelectuais, nós também temos que nos reformular. Porque, cara, nós temos que entender que é uma evolução, entendeu? Então, eu nunca me esqueço que o clima foi maravilhoso naquela... Eu acredito que ali foi acerto e erro, entendeu? Porque virou uma rixa. Aí deram prioridade para os influencers. Eu acredito que ali também foi uma outra situação. Mas... eu entendi, Diogo, que tudo é acerto e erro, você nunca vai acertar por completo, né? Mas eu acredito, os jornalistas, meus caros jornalistas, espero que entendam, mas às vezes vocês são chatos mesmo, tá? Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, não, porque tem que me dar prioridade, porque eu sou do conteúdo, eu sou da informação, né? Então acredito que o jornalista, ele quer ser muito técnico, ele quer uma certa preferência. E o que eu acredito... todo mundo tem que ter preferência. E o que eu acredito, assim, Iago, são coisas que se complementam de alguma forma, sabe? E concordo, assim, acho que a gente não pode pôr no mesmo balaio e entender que todo mundo tem, e não digo nem a mesma prioridade, mas a gente não pode colocar no mesmo balaio e entender que todo mundo tem o mesmo serviço. São coisas diferentes. Então, acho que nesse caso específico, acredito que, não digo erro, mas esse ruído foi isso, porque também, obviamente, o jornalista não se identifica como influenciador, e o influenciador também não se identifica como jornalista, apesar que tem alguns que, né, permeiam as duas áreas. São dois mundos muito loucos. Mas fica a reflexão para que, de fato, também os jornalistas acompanhem, como nós estávamos falando, essa constante evolução, e acredito muito que hoje em dia o mercado, e cada vez mais, ele pede e carece de profissionais multifacetados, que entendam um pouco de tudo. Então acho que o jornalismo por si só, e digo isso falando de grandes emissoras e com propriedade, né? Passei por grandes emissoras também, hoje, para você dizer, em nenhum momento estou menosprezando, mas não é isso. Hoje você ter um repertório só não te qualifica,
não te diferencia dos demais. Então, isso não é porque você é ou não é algo que te coloca à frente ou atrás de alguém. Então, acho que é isso que, né, nesse caso, especificamente da festa do peão, houve esse entendimento, né? Porque todo mundo no mesmo balaio, não, mas eu tô à frente do fulano, não, mas eu tô... Então, acho que é isso o erro, na verdade, é desse entendimento, que, na verdade, não existe. Tá todo mundo igual e todo mundo tem papel diferente, mas tá todo mundo junto com o mesmo objetivo, que é fazer o negócio funcionar. Senhoras e senhores, eu estou passando de todos os limites de horário hoje, porque o assunto é muito bom, eu já sabia que esse assunto ia ser fantástico. Eu já passei do tempo aqui valendo. Eita, nós faz parte. Quando o assunto é bom, você já sabe que a conversa vai longe. Mas eu preciso liberar, né? Preciso liberar o nosso Diogo. Bem, vamos fazer um ping-pong aqui, o Diogo. Eu quero que você volte pra gente falar um pouquinho mais de insights, pra gente trocar mais ideia. Eu acredito, Diogo, que assim, nós temos uma situação na Serra Catarinense muito complicada, que eu chamo de delay. Eu sempre digo que a gente sofre da síndrome dos passos dos tropeiros, que as coisas só passam por aqui. Uhum. A gente precisa entender que os tropeiros foram bons por uma época, mas a gente precisa centralizar as coisas aqui também. Mas a gente não tem que ser dependente só de Lages. Eu acho que aí que tá um erro. Eu tenho uma impressão que os municípios ao redor ficam esperando uma ação. Gente, vamos fazer a nossa ação. Entendeu? Nós temos um forte potencial de turismo, por exemplo, mas todo mundo tá esperando por quem? Por Lages. Gente, vamos fazer um pouquinho de cada... Esses dias eu tive uma situação, não vou citar um município, eu cheguei lá e disse, gente, por favor. Entendeu? Vocês querem gerar emprego? Então, peraí, vamos lá, vamos fazer... Eu encontrei lá na CIL um livro, gente, um livrinho que fala do case Lages, o que Lages fala do PIB, fala do... Gente, por que a gente não faz algo parecido com os municípios pequenos? A gente não vai conseguir trazer a NASA aqui, né? Ou então, me lembro que a gente estava trazendo a BMW uma época pra cá. Cara, não tem mão de obra. Então é como você colocar Florianópolis em Lages, não cabe, são circunstâncias diferentes. Mas peraí, a gente pode trazer então uma empresa que fabrica chinelo. Por que não? Gente, não é possível que nós não vamos conseguir fabricar chinelo ou qualquer outra coisa mais simples. Então, eu acredito que tá assim, a gente tem... É que Lages é um âncora, a gente já entendeu. Mas espera aí, a gente dá de cada um fazer o seu também, que facilita as coisas. Então, municípios pequenos, vamos trabalhar com a ação, que eu acredito que a ação vai fazer acontecer. Mas eu não sou um ser político, né, de fazer política. E aqui tá mais um erro, gente. Aqui a gente não tá para falar de política hoje. Mas aí tá o erro do brasileiro. Eu não gosto de política, meu amigo. Uhum. Você sabe o que é fazer política? É você pegar o teu salário todo mês e destinar uma grana para cada setor da sua vida. É fazer política. Então, eu acredito que a gente tem um erro aí do que é política. Bem, nosso assunto aqui não é política, mas sim comunicação. Vamos ao nosso ping-pong. Pergunta é, meu caro Diogo Schmidt, comunicação pública em uma palavra. Desafio. Desafio. Um desafio bem grande, né? É. Informar ou engajar? Dá pra ser informar com engajamento? Velocidade ou precisão? Eita, ó o fetiche pela informação aí. Eu acho que, como eu falei antes, ali a questão da segurança. Eu acho que informação. O que ensina mais? Crítica ou elogio? A crítica vai ensinar sempre mais. Fake news se combate com? Nossa, essa aqui é pergunta de $1 milhão. Se alguém tiver, por favor. Com informação, né? Com fontes confiáveis e credibilidade, né? Na própria informação. Comunicação é técnica ou é uma linguagem simples? Ou depende do meio? Acho que é aquela questão da adaptação. Acho que é a inteligência na adaptação da informação. Bastidor ou vitrine? Bastidor. Diogo bastidor. Você gosta muito do bastidor, né, Diogo? Eu vivo muito no bastidor, assim. Até quando precisa alguma coisa, ou dar entrevista, ou falar, eu evito, né? Obviamente, eu acho que isso é importante, faz parte desse processo também. E sabe, Diogo, até vou abrir uma questão aqui pessoal, de uma leitura do Iago, assim. E isso é o que te deixa elegante. Tu sabe? acha? Porque, assim, você aparece muito pouco. Mas o teu trabalho, ele grita mais alto do que você possa imaginar. Então, isso é fantástico. Fica aqui, inclusive, um elogio. Claro que se houver crítica também, o pau vai torar. Tá certo. Post perfeito ou um post necessário? Isso eu sempre falo para a equipe, antes feito do que perfeito. Eu acho que a informação ela tem que vir, ela tem que ser, né, objetiva, limpa,
mas não precisa ser perfeita, né? Ela tem que existir. Lages precisa comunicar mais o que, no teu ponto de vista? Assim, que você disse, tem essa cerejinha do bolo que eu não consegui ainda. Eu acho que internamente... eu acredito que você avançou muita coisa já, né? Mas acho que internamente a gente precisa ainda avançar. Assim, acho que a gente já conseguiu, sim, ganhar espaço e as pessoas entenderem esse novo momento, mas acho que a gente precisa ainda melhorar um pouco mais essa questão da comunicação interna, que eu digo interna entre o próprio município aqui, entre administração pública e população, mas também a gente precisa focar em vender o nosso município muito para fora, né? E não usar ou não esperar só a festa do Pinhão para isso, mas que a gente consiga, por exemplo, o caso da Sexta-feira Santa, que a gente conseguiu vender o que acontece aqui no Morro Grande, no Morro da Cruz, né? Para todo o estado. Eu acho que é isso que é importante, a gente conseguir projetar Lages para fora. Recebendo o Diogo Schmidt, ele é executivo de comunicação da Prefeitura de Lages, um baita case. Eu acredito que isso aqui é uma aula, gente, né? A gente aprende junto, isso que é legal. Ô, Diogo, muito obrigado por você ter vindo até Band FM. Por favor, venha mais vezes. A gente até quer convidar, estender a Carmen, o Samuel, a gente tá programando pra vir pra cá também. E a ideia é isso, a gente bater papo mesmo, conversar, tirar dúvidas. Eu acredito que a comunicação da Prefeitura avançou muito e mesmo, até porque se eu não tivesse mostrado, eu teria falado. Mas é um grande case mesmo assim, porque a gente aprende com vocês, entendeu? E o legal é que assim, a gente olha pra algumas coisas e diz, será que vai funcionar? E funciona. E a festa do Pinhão, na verdade... O Diogo, para nós, foi uma surpresa, assim, até nós, como veículo tradicional, a gente não sabia como se comportar com algumas coisas, mas foi uma baita de uma escola, porque a gente estava fazendo a mesma coisa, é uma coisa que eu sempre digo aqui na Band, gente, vamos parar de fazer isso, porque isso já tá chato. Você sabe por que eu cansei de fazer festa do Pinhão, Diogo? Porque é a mesma coisa. Vamos lá. Então tá, vamos fazer isso. Eu digo, gente, por favor, ensaie de novo, coisas novas. E eu acredito que ali foi um negócio que nos tirou da zona de conforto. Aí, claro, para tristezas de alguns, alegrias dos outros também, né? Mas engraçado que eu vi uma palestra tua, inclusive no Entreveiro Summit, um abraço pra galera do Núcleo de Marketing e Vendas da Sil, que eu faço parte, pra Jéssica e toda a galera lá. Cara, foi um baita de um case, apesar de que a cidade não entendeu o enredo naquele momento. E eu acredito que era uma visão e que a galera talvez não comprou na época. Isso, e depois o resultado final foi muito positivo. Então essa construção e também falar disso. Então, né, acho que também da minha trajetória profissional, esse case da Festa do Pinhão do ano passado, a construção do que a gente fez de comunicação e o resultado que a gente chegou, né, através dessa construção, é surreal, assim, de imaginar. E viver tudo aquilo que a gente viveu, porque a incerteza ela era coletiva, né? Não era só da população, se vai dar certo, se não vai dar certo, se faz isso, se faz no estádio, se não faz no estádio, e se não tem show nacional? E se tira? Então, tudo isso eram incógnitas que estavam nebulosas naquele período. E depois, quando começou a clarear, a gente começou a ver o resultado, começou a ver que a população foi, que tinha família, que tinha gente que nunca tinha ido, tinha gente que não fazia mais anos que não pisava no calçadão e foi no calçadão de novo. Então, isso para nós foi o resultado, né? Por mais que, obviamente, não vai agradar todo mundo, não vai agradar todo mundo. E faz parte. E essa festa desse ano também é um outro exercício. Por quê? Porque, de novo, é um outro formato. Não tem nada a ver com a festa do ano passado e não tem nada a ver com a festa do ano retrasado. Porque ela vai ser diferente de tudo já do que se ouviu de Festa do Pinhão até o momento. E, de novo, é um exercício para nós todos, como comunicação, como prefeitura, como todos os veículos, de entender esse novo formato e participar de alguma forma. Eu até me coloco nesse pacote, Diogo, de a gente ter novas experiências. Eu acredito que nós temos um hábito, eu digo porque eu gosto de ir nos mesmos restaurantes, tomar as mesmas coisas, tomar o mesmo vinho, entendeu? Cara, por que não? Entendeu? Por que não você fazer alguma coisa diferente? E é real, assim, entende? Então, fica a dica pro lagiano pra pegar esse novo insight. Eu não tô vendendo peixe aqui pra prefeitura, não é isso. Né? Porque o lagiano tem disso também. Tá puxando saco. Gente, aqui não tem não, hein? Aqui se nós vai cobrar, não vai cobrar. Mas realmente, é porque eu acredito que a gestão passada, eles tiveram muitos gargalos e quando vocês vieram, acredito que qualquer coisa que vocês façam de diferente vai ser uma grande inovação. E aí que tá a sacada do avanço. Diogo, eu ficaria mais uma tarde, início de noite agora aqui conversando com você. Obrigado mais uma vez, volte mais vezes. Quer deixar uma mensagem pra galera? Fica à vontade. Não, isso, agradecer o convite, a Band, ao Iago e a todo mundo que nos acompanha e também agradecer a equipe que venha aí ao longo desse tempo trabalhando incansavelmente para fazer com que a comunicação da prefeitura seja diferente e a gente consiga ter resultados cada vez melhores. Isso aí.
Diogo Schmidt, aqui no Band Podcast. Bom fim de tarde para todo mundo. Até o próximo podcast.